Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente está aqui reiniciando o grupo de estudos das obras de André Luiz nesse ano de 2024. E hoje, com a grata surpresa dos nossos amigos, o Orson, Peter Carrara e o Américo Sucena, que são os nossos facilitadores, né, há algum tempo. Então, para a gente iniciar, antes das apresentações, eu vou pedir ao Marcos que faça a leitura da página inicial para a gente, só para ambientar, para acalmar os nossos corações. E depois, se ele puder fazer a prece, eu agradeço. Tá, Marcos? Ok, então vamos lá, do livro Fonte Viva, capítulo 47, uma obra de Chico Xavier, psicografada por ele do Espírito Emmanuel. Nada, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo Timóteo 6,7. Autolibertação. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver, como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guarda o sarcasmo ou o insulto dos outros. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos e, de pensamento voltado para o amigo celeste que espousou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo e o manifesto é que nada podemos levar dele. Palavras de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs presentes, vamos iniciar esse estudo tão esperado, tão desejado, rogando a Deus a sua presença amiga, que suas bênçãos possam estar aqui juntos de nós, acalmando nossos corações, nos dando foco, concentração, total colaboração íntima para que possamos, cada um de nós, contribuir
para que esse estudo seja tão grandioso, tão bondoso, tão generoso com a nossa transformação pessoal, pois sabemos que diante dessa pequenez que somos, diante do universo, cada aprendizado é um tijolo que colocamos nessa grande construção que é a nossa, a nossa transformação, nossa reforma íntima, em busca da nossa evolução maior. Abençoe este momento, abençoe todos aqueles que não puderam estar aqui presentes por razões diversas. Abençoe os nossos queridos amigos que dispuseram de um tempo seu para poder estar aqui colaborando com o nosso estudo. Ou seja, que todos nós, nesse momento, em harmonia e equilíbrio, possamos estar em sintonia com nossos amigos espirituais, com o nosso Mestre Jesus e principalmente com o nosso Deus Pai, Criador, que nos orienta e nos acolhe sempre. Graças a Deus, que possamos dar por início nossos estudos de hoje. Obrigada, Marcos. Então, amigos, a gente está aqui hoje iniciando mais uma obra de André Luiz, né? Missionários da Luz, e com a alegria de estar recebendo aqui os nossos facilitadores, aqueles que nos ajudam na compreensão desde 2021, quando a gente iniciou o estudo do livro Nosso Lar, né? Depois estudamos os mensageiros e agora estamos iniciando o livro Missionários. O Orson já é amigo desde o início da pandemia, então, como eu o perturbo, né? E indicação de palestrante, a gente troca bastante figurinha. Ele é de Matão, não, de Mineiros do Tietê, mas reside em Matão, não é isso? Não é, Orson? Né? E ele tem vários livros, ele é uma pessoa completamente empenhada na divulgação da doutrina espírita. Ele faz conexões entre o Brasil e o mundo, de palestrantes, né, divulgando de uma forma assim muito carinhosa todos aqueles expositores que passaram a estar conosco, né, oportunidade que não teríamos se não fosse a pandemia. E né, ele trouxe para pertinho de nós o Américo, né, quando começamos a estudar o livro Nosso Lar. O Américo, ele é de São Paulo, ele é diretor doutrinário da Associação Espírita Mãos Unidas, colaborador da Rádio Boa Nova e responsável por alguns projetos, enfim. Duas pessoas que com certeza só vão agregar para nós, né? Só não, vão agregar e muito para nós conhecimentos, né? E, sobretudo, hoje, dando esse início, essa visão geral do livro Missionários da Luz. Então, Orson e Américo, sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Meimei. A palavra é de vocês, podem ficar à vontade. Que fale o mais velho, o Américo. Eu vou deixar para você começar. Em respeito ao mais velho. Mas o canal é seu, o canal do YouTube. Então, você fala. Eu quero dizer para vocês todos que é uma honra estar aqui com o Américo. Eu e o Américo somos amigos há mais de 30 anos. Nós temos uma afinidade muito grande. E durante a pandemia, o Américo propôs, né, fazermos os estudos da obra de André Luiz. Então, como a própria Márcia nos falou aí, gravamos o Nosso Lar, os Mensageiros, já concluímos o Missionários da Luz e já estamos gravando o Obreiros da Vida Eterna. Já começamos, inclusive, né? Então é uma honra muito grande, principalmente uma alegria e gratidão saber que vocês acompanham esses estudos dessa preciosa obra que é o Missionários da Luz, que está se iniciando hoje. E realmente mais de 80 episódios foram gravados só sobre esse livro, que tem 20 capítulos apenas, mas os episódios que nós gravamos, respeitando aí o critério de fazer um episódio com média de 30 minutos, ele propiciou dividir cada capítulo em episódios. Foi o que nós fizemos. E isso nos permitiu a descoberta dos detalhes, né? Nós vamos lendo, o Américo tem o maior trabalho, porque é ele que separa
os textos que a gente vai estudar e comentar, e depois edita, o trabalho maior está com o Américo. O nosso trabalho fica mais na divulgação desses conteúdos, que é uma coisa que eu gosto demais de fazer, e principalmente essa integração. Eu fiquei muito contente aqui no início, porque já começou descontraído, né, Américo? Já começamos aqui descontraídamente, que é a marca dos nossos episódios, apesar do assunto ser sério, mas a gente procura transformar numa suavidade para tratar assuntos tão complexos como aqueles trazidos pelo livro Da Realidade da Vida. Então, a minha saudação e a minha gratidão a esse grupo unido, nós nos sentimos muito honrados de estar aqui. Américo, deixo contigo. Nossas saudações a todos, saudações missionárias a todos, né? Que afinal de contas é o livro que vai começar. E realmente é uma alegria, porque quando fizemos essa sugestão ao Orson, nós não tínhamos a mínima ideia do tamanho da repercussão. Era praticamente o segundo ano de pandemia e nós estávamos aprendendo a mexer com esses softwares de conexão, como é o Zoom, né? E nós não tínhamos ideia de se iam assistir, se não iam, né? E quando há um grupo como vocês que se utiliza disso, né, nós ficamos contentes, porque afinal de contas valeu a pena começar isso. E espero até que outros grupos se interessem. É claro que já chegamos até a comentar isso em alguns episódios, que às vezes o comentário fica difícil para nós, porque há assuntos que não estão no cabedal que nos é próprio. Então, a gente comenta sem aprofundar. E, claro, quem sabe, alguns companheiros se estimulam a contribuir falando a respeito da obra de André Luiz, porque o que não falta é assunto. Antes de vocês continuarem, eu só vou expor para vocês o que que a gente faz. A gente, às 2 horas, coloca o vídeo de vocês, por exemplo, no primeiro capítulo, os ouvimos todos juntos. E a cada semana, um de nós é responsável por aprofundar um pouco mais o assunto, mas como base o vídeo de vocês. Então, essa é o que por isso que a gente leva 1 hora e meia nesse encontro, que aí a gente, né, tem essa oportunidade de fazer essas trocas e vocês trazem pontos muito importantes para nós, para levantar, né, para as discussões. Ô, Américo, quer dizer então que de segunda-feira, enquanto a gente está fazendo outras coisas, até tirando uma soneca, nós estamos passando em Angra dos Reis. Realmente. A gente não fazia ideia da repercussão. Realmente é uma coisa que nos anima, né? E Muito agora o bem, Orson Marcelo. vai passar lá para a Alemanha, Missionários da Luz também. Nós temos uma expectativa muito grande, não sabemos ainda o desdobramento disso, porque esses episódios, esses capítulos, essas obras, nós esperamos que Deus nos conceda o tempo de concluir toda a obra de André Luiz. Nós não sabemos se vai dar tempo. Então, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo, vamos ver até onde vai. Nós estamos na 4ª obra, iniciamos, por enquanto eles estão permitindo que a gente siga indo adiante, né? Mas não sabemos aí o desdobramento disso, porque assim como vocês, outros grupos utilizam também o conteúdo, né? Não de maneira tão ordenada como vocês estão fazendo, numa sequência, utilizando os episódios, etc. Mas eu quero crer que, com o tempo, talvez esses episódios sejam até traduzidos para outros idiomas, até com a evolução das plataformas digitais aí, que permitirão ouvir em outro idioma. Não sei como vai ser isso. Então, nós estamos produzindo. Estamos ali colecionando, o canal tem a playlist com os conteúdos. O Américo tem guardado esse material na iminência da possibilidade, por exemplo, do YouTube sumir, digamos, né? Pode acontecer. Então, esse material está preservado para futuro também. Eu e ele temos esses arquivos. Então, é uma possibilidade muito grande de reflexão. A obra de André Luiz é incomparável e essa mensagem que foi lida aí, o capítulo 47 do Fonte Viva, riquíssima mensagem. Eu vou até procurar para reproduzi-la, porque mostra realmente a nossa pequenez diante de tanta grandeza. A gente chega sem nada e volta
também sem nada, quer dizer, vai voltar com o que adquiriu em conhecimento e virtude, não os bens e os posses materiais, né? Os títulos ou quaisquer outras referências. Então, livros como Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz e a sequência da obra de André Luiz nos ensinam muito. Nós começamos a gravar, como dissemos, Obreiros da Vida Eterna, e a surpresa já foi enorme no primeiro capítulo, porque eu faz muito tempo que eu li a obra de André Luiz. Quando o Américo propôs fazer isso, para mim foi um achado, porque foi uma oportunidade de reler a obra, e a gente vai agora mais amadurecido, descobrindo os detalhes dessas obras, né? No caso do Missionários da Luz, sempre com os prefácios tão precisos de Emmanuel, né, como outras obras, demonstrando a sabedoria desse espírito, desse mentor, desse benfeitor, e depois os relatos e as narrativas de André Luiz nos fazem mergulhar num universo de conhecimentos extraordinários. A gente se surpreende a cada gravação, porque a gente lê antes, se reúne, discute alguns pontos importantes e como a gente vai fazer em determinados pontos. O Américo citou aí que tem conhecimentos que nos escapam. Eu não sou médico, não sou biólogo, eu não tenho formação acadêmica nessas áreas. O Américo é engenheiro, né? Então, muita coisa escapa. Nós não temos conhecimento de determinadas áreas. Então, a gente não aprofunda, mas dentro da limitação, a gente procura oferecer algo na gravação. E a gente se surpreende muitas vezes com o andamento da gravação, né? Eu costumo dizer que a gente, por causa da descontração que a gente dá ao tema, para tornar o episódio mais palatável, né? A gente se surpreende também, porque a gente ri antes, ri durante e ri depois. E o Américo não assiste a exibição, mas eu assisto, aí eu ri de novo na exibição, embora já tenha acompanhado, já tenha gravado. Então, é uma experiência espetacular. E o livro Missionários da Luz, né, Américo? Ele tem muito conteúdo para nos oferecer. Eu não sei, no caso do Américo, qual capítulo o atraiu mais na divisão daqueles episódios. São mais de 80 episódios desses 20 capítulos. Eu não sei qual que atraiu mais o Américo. Porque o que a gente quer aqui hoje, já que vocês vão estudar esse livro, é fazer cócegas em vocês, né? Porque vocês não desistam de estudar o livro. Nossa, o que vem por aí, né? É isso que a gente quer fazer hoje aqui. Bem, o que mais me impressionou no Missionários, na primeira vez que lemos, foram os episódios relacionados à reencarnação de Sigismundo. E por isso, como nós estávamos no início do projeto Imagem, e resumir um livro inteiro em imagens custa caro, aí nós optamos por fazer um trabalho mais curto, mais denso, porque os 3 capítulos, o 12, o 13 e o 14, são muito densos, né? Então, a gente fez as imagens desses 3 capítulos. Eles são a menina dos olhos desse livro para mim. Mas há outros capítulos que são importantíssimos. Recentemente, preparamos uma palestra com base no capítulo 19, que é sobre passes. Vamos estrear essa aula amanhã, na retomada dos estudos presenciais no nosso grupo espírita. Então, tem material farto para quem quiser aprender sempre, né? O que não falta é lição. Pois é, Américo, Américo. fala um pouquinho para a gente do projeto Imagem. Tá bom, então vamos lá. Bem, o projeto Imagem nasceu de uma grande frustração. Eu conheci um trabalho que começou em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Lá morava o Aldrovando Góes Ribeiro, e que se ligou ao Misael Garbim, aqui de Mairinque, aqui perto do interior de São Paulo. É mais perto de São Paulo do que de Matão, eu acho. Acho que é isso, Sim. mais ou menos. E eu fiquei encantado porque eles começaram isso na década de 70. Em 1970, eu fiquei sabendo que eles produziam uma fita cassete e um diapositivo. Era um filme de slides, enroladinho, num tubinho de metal, e eles vendiam a unidade juntos, né? E tinha também um folheto, resumo por escrito, para que a pessoa se preparasse
para eventualmente dar a aula sem precisar de passar a fita. Ou então, passava a fita de áudio e depois virava uma espécie de projetor de cinema muito simples, né? Em que o carretel de cima recebia a primeira imagem e depois alguém ia virando uma travazinha, né? Uma borboletazinha, aliás, e o slide ia subindo, né? Eu fiquei encantado com aquilo. Nossa, eu preciso comprar esse negócio aí para fazer palestra, porque isso é sensacional, né? Só que naquela época eu não tinha dinheiro, ainda estava na universidade e tal. Mas quando eu me formei, eu fui fazer um estágio e naquela época, estagiário ganhava uma fortuna para os padrões de hoje, ganhava uma fortuna. E eu resolvi gastar todo o meu salário, o primeiro, em todas as histórias. Eles tinham cerca de, acho que tinha umas 40 histórias, né? E eu escrevi, então, para Santo Antônio da Platina, para o Misael, aliás, para o Misael não, para o outro, né? Para o Aldrovando. E pedi, então, todas as histórias. E nunca recebi notícia. E algum tempo depois, eu recebi a informação de que o projeto não foi para frente, porque ninguém usava isso na casa espírita. O projeto morreu. Fecharam as portas. Eles começaram em 64, e em 74, quando eu mandei a carta, ou 73, eles já tinham fechado as portas. E eu fiquei frustradíssimo. E esperamos 15 anos para encontrar um desenhista espírita. Então, fiquei frustrado 15 anos. E a ideia era justamente essa, usar a obra de André Luiz como motivo, mas não só, né? Motivo para fazer esse projeto. As obras de Emmanuel, os romances de Emmanuel. E assim que começou o projeto Imagem. Ele tá aqui hoje com algumas histórias prontas. Poxa, que legal. E a gente utiliza, né, vocês utilizam muito, né, nos episódios, aquelas imagens, gente, que a gente vê aí, né, são oriundas desse projeto. Obrigada, Mé. No missionário, vocês só vão ter essas imagens nos capítulos 12, 13 e 14, que estão divididos em vários episódios. E às vezes a mesma imagem é repetida no episódio seguinte, porque a gente está fazendo uma referência ao episódio anterior. Então, é o que dá para fazer. Mas o Américo, ele é um expert em ilustrar frases, né? Então, de repente, uma frase dentro do texto se destaca ao nosso olhar. Às vezes eu falo para ele, Américo, você viu o que está escrito aqui? Olha o que está aqui. Ou ele mesmo vê uma frase. Então, ele vai ilustrar essa frase com uma figura, um desenho, uma paisagem, alguma coisa que identifique-se com aquela frase. Isso dá uma beleza natural, colorida à transmissão, à gravação, né? Porque você fala a frase, aparece a frase por escrito. O Américo tem muita experiência em contraste de cor, o que dá uma beleza muito espontânea para a ilustração, e isso enriquece o trabalho. Eu já falei com o Américo, viu, Márcia e amigos, que essas frases ilustradas com o Américo, em algum tempo do futuro, eu não sei quanto tempo, elas vão estar em outdoor pelas rodovias, porque são frases belíssimas, ilustrações belíssimas e que merecem destaque, né? Porque realmente elas embelezam a apresentação do conteúdo. Com uma frase ilustrada, você presta mais atenção naquilo que está se querendo dizer. É muito diferente de você ler a frase aqui no livro, às vezes passa por cima, né? E essa convivência com o Américo me fez prestar mais atenção em frases que estão nos livros. Eu, às vezes, fico boquiaberto com as frases que aparecem, não só na obra de André Luiz, como de Kardec, ou mesmo de Emmanuel. É uma coisa assim que impacta, tamanha a grandeza daquelas frases. E na obra que vocês estão começando hoje, Missionários da Luz, nesses capítulos sequenciais aí, o Américo citou a reencarnação de Segismundo, os capítulos 11, 12, 13, né, América? É isso, né? 11, 12, 12, 13. 13 e 14. 12, 13 e 12, 13 e 14. 14, isso. Como o que chama mais atenção, a menina dos olhos, até porque é muito comum que os palestrantes façam palestras sobre a reencarnação do Segismundo, toda aquela preparação para o espírito reencarnado, a proteção dos espíritos, até porque tem um caso aqui no capítulo 15 de fracasso,
por negligência da mãe, que foi um capítulo que chamou muita atenção. Mas eu fiquei assim impressionado com a repercussão do capítulo 19, passes, porque esse capítulo 19 eu não esperava que fosse chamar tanta atenção. Foram exibidos até agora 2 episódios, ou 3, se não me engano, acho que 2. Então, esses episódios do capítulo 19, que foi dividido em 8 episódios, o primeiro deles chamou a atenção de muita gente, porque a maioria, 99% dos centros, ou 100%, para não dizer, fazem passes. E isso despertou a atenção dos grupos em assistirem os episódios e comentarem os capítulos para pensar nessa prática do passe, que é uma prática muito comum. E realmente me surpreendeu a repercussão que teve. É um dos episódios assim recentes com o maior número de acessos nos últimos dias. Ah, que legal. E tem alguém de mão levantada? Quem é que está? Até em nome do Meimei, mas Elisa. não. Ah, Elisa, você quer fazer algum Oi. comentário, Elisa? Sim, boa tarde a todos. Eu queria primeiro parabenizar vocês, e realmente esse projeto Imagem, eles ajudam muito, nos ajudam muito na hora de fazer o estudo. Realmente, você ouvir, mas você ver a imagem, fica muito mais retido, né? Vou fazer uma pergunta, mas eu acho que já, na verdade, ela acabou de ser respondida. No livro, do livro Nosso Lar, o primeiro livro, o que ficou marcante para mim, a mensagem assim, marcante para mim, foi a questão do equilíbrio do pensamento. No livro Os Mensageiros, o Evangelho no Lar. E aí viria a pergunta: o que vocês acham que ficou marcado para vocês no livro Os Mensageiros? Vocês acabaram de responder, né? Mas um sentido assim. Quer falar primeiro, Fora Américo? a reencarnação do Sigismundo. A reencarnação de Sigismundo está no Missionários da Luz, né? Do Mensageiros, eu gosto muito das falências mediúnicas, que estão logo nos primeiros capítulos. Começa lá com Otávio, né? Que eram médiuns que se prepararam para a reencarnação e faliram. E tem o porquê do que eles faliram, no que eles faliram e por quê. É muito importante, por exemplo, passar isso na preparação de médiuns, porque médium acha que é tudo uma maravilha, que vai dar tudo certo. Não, precisa vigiar constantemente. Quando se abre o canal mediúnico, ele abre para os dois lados. A quantidade de frequências que existe é infinita. Então, a gente pode pegar baixa frequência ou alta frequência. Então, estudar os fracassos mediúnicos para a gente não cair no fracasso é fundamental. Nós incluímos esses capítulos iniciais no treinamento mediúnico que temos em nossa casa, exatamente para alertar. Olha, vocês estão entrando numa canoa, cuidado para ela não furar, porque todo mundo acha que é maravilha ser médium, não tem problema nenhum. E nós sabemos que não. É claro que precisa tomar cuidado, porque senão ninguém vai ser médium. Se a gente não dobrar a pílula, ninguém quer ser médium, mas eles precisam saber que mediunidade é um compromisso com Jesus, não é com o Américo, não é com o Orson, não é com o Mãos Unidas, não é com o Meimei, é um compromisso com Jesus, né? É servir a Jesus. Então, a pessoa que começa com esse foco, né? Ela tem uma chance muito grande de ir até o fim no seu projeto de vida. Américo, como nós vimos, foi muito importante você usar a expressão aí, servir com Jesus, né? Porque tanto nos Mensageiros, também citado aqui, como especialmente no Missionários da Luz, a gente vê o trabalho dos espíritos que trabalham em nome do Cristo, né? Motivados, inspirados pelo Evangelho, o desprendimento, a dedicação desses espíritos, onde André vai se surpreendendo a cada capítulo, a gente até brinca lá que André se surpreende, o cabelo dele fica eriçado, fica perplexo, né? Porque ele se assusta com as circunstâncias e admira o desprendimento nas respostas desses mentores que já aprenderam
a servir com Jesus, e é um trabalho desprendido mesmo, sem nenhum outro interesse, senão servir mesmo. Muito importante ter citado isso. E isso fica muito em destaque nos mensageiros e em Missionários da Luz, que vocês estão iniciando hoje. Só um Obrigada, comentário. gente. Eu imagino que André Luiz, né, e os orientadores dele nesses livros, eles têm uma preocupação muito grande em mostrar para a gente da importância desse intercâmbio mediúnico, né? A Elisa falou muito bem, né? Os mensageiros, e deu uma ênfase boa a isso. E eu li só, por enquanto, o primeiro capítulo, né, do Missionários da Luz, e já fala de uma questão mediúnica ali, né? De uma psicografia. E agora me chamou muita atenção de como que todo o corpo humano está envolvido nas vibrações dessa comunicação, né? E como que a equipe espiritual ajuda, de uma certa forma, equilibrando isso, e aí reforça o que vocês já falaram, né? Da importância do médium, ele ser uma pessoa que está 24 horas por dia da vida dele, missionariamente envolvido com a sua transformação pessoal, entendeu? Para que esse trabalho ele seja o melhor possível, porque interfere, né? Se você não é uma pessoa que está em equilíbrio, que está com bons pensamentos, pelo menos uma boa parte do dia, enfim, isso aí interfere no seu trabalho, sabe? E olha o trabalho que eles tiveram para equilibrar o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, que ele fala lá, as glândulas pancreáticas, né? Meu Deus do céu, que coisa fantástica, e a gente não tem noção disso, né? Normalmente a gente não pensa nisso, né, Marcos? A gente não para pensar nisso. O livro destaca, faz muito esses destaques desse intercâmbio entre o corpo e o espírito, a influência mútua que se exerce, como isso influi. A gente vai ver lá na reencarnação de Segismundo, voltando novamente, né, o modelo adequado para a reencarnação, atendendo às necessidades, etc. Eu volto lá em Os Mensageiros, o Centro dos Mensageiros, que é um capítulo magnífico também, né, que fala dessa preparação de futuros pais, futuras mães, futuros médiums, diversas áreas de atividade humana, né? Então, há uma interrelação muito grande que se auto-influencia mesmo. A gente não para pensar nisso. Muita gente acha que a mediunidade é exercida somente na hora que vai na reunião mediúnica do centro, né? Como se aquela fosse a única ligação que houvesse com a espiritualidade. Mas isso é um processo incessante, né? Nós estamos aqui agora conversando sobre isso, nós, de maneira direta, estamos ligados aos espíritos que acompanham o trabalho de vocês e o nosso. Estamos aqui, não deixa de ser uma reunião mediúnica essa também, não deixa de ser pelo intercâmbio das ideias, das intuições, dos pensamentos e do bem-estar que isso está nos fazendo. O corpo está sendo beneficiado por esse bem-estar, né? E vice-versa, né? E enquanto não tem ninguém querendo fazer nenhuma pergunta, se vocês quiserem continuar comentando sobre o livro, gente, Américo e Orson, fiquem à vontade. Bom, eu queria comentar uma coisa que não é comum a gente comentar. A gente faz isso, mas não comenta, que é aqueles jovens que apresentam com o murchar da pineal, a glândula pineal, que antes de murchar ela segura as manifestações do sexo. Aliás, logo no primeiro capítulo, aliás, no segundo capítulo do Missionários, o Alexandre vai dizer que no período do desenvolvimento infantil, a epífise constitui o freio às manifestações do sexo. O que tem acontecido? Em função dos estímulos, músicas chulas, imagens sensuais, isso está afrouxando a pineal. A pineal está liberando mais cedo a formação dos hormônios do sexo. Então, ela abre mais cedo para a espiritualidade, é uma antena. E é muito comum jovens, nessa época, até na pré-juventude, né, na puberdade, já apresentarem sintomas mediúnicos, porque a glândula pineal não consegue segurar o tchan, como a gente brinca, né?
Não consegue, é muito estímulo. Então, as crianças estão sendo superestimuladas com filmes, vídeos, dancinhas e músicas altamente desqualificadas. E ainda querem desenvolver mediunidade. Não, nem mexe nisso, porque para desenvolver a mediunidade, a pessoa tem que deixar os hormônios se liberarem para até acalmar lá, casar, ou não necessariamente casar, mas ter algum filho, para ter o que cuidar, para não se preocupar mais tanto com isso. E aí sim, quando tiver com uma certa madureza, desenvolver mediunidade. Mas antes é preciso, e esse livro diz claramente que desenvolver mediunidade é uma tarefa para quem já está desenvolvendo moralidade, porque na medida que a gente abre a antena para captar o invisível, no invisível tem de tudo. Tem o bom, tem o mal, tem o mais ou menos. Então, não se desenvolve mediunidade de jovem. Espera casar, espera se desenvolver, a menos que tenha jovens que estão altamente equilibrados. E nós falamos isso quando nós citamos uma, uma jovem, ela é jovem já, mas ela era pequenininha ainda, com 8 aninhos, ela começou a pintar com 2 aninhos. A gente fez uma tela mostrando o que ela faz. A Kiane Kramaric, ela é canadense, se não me engano. Ou é canadense ou norte-americana. Está aqui no resumo que nós temos, eu posso até ver. Mas por que ela começa a produzir desde cedo? Isso fica claro quando, no capítulo da epífise, o Alexandre vai explicar por que uma epífise equilibrada faz com que as pessoas comecem a produzir mais cedo. Ela produz imagens desde os 2 anos de idade. E aos 8 ou 7, ela queria muito pintar Jesus. A gente contou essa história nos missionários. E ela precisava de um modelo. Então, em oração, ela pedia, antes de dormir, todas as noites, ou algumas noites, ela pediu um modelo e ficou esperando o modelo. Um belo dia aparece um carpinteiro na casa dos pais para fazer um serviço qualquer, e quando ela vê o sujeito, ela fala: Ah, desculpe, ela fez o pedido em prece e durante o sonho ela viu o rosto. Ela viu o rosto. Só que para desenhar, ela precisa manter o rosto consciente e fixo numa posição para ela poder fazer os traços principais. Depois ela dá o acabamento. E aí aparece o marceneiro. Quando ela olha para o marceneiro, ela vê que era o rosto que ela tinha visto no sonho. Então, ela pergunta para o rapaz se ele não gostaria de pousar para ela, né? E ela pousou. Então, com 8 anos de idade, ela faz um quadro maravilhoso. Vocês vão ver aí num dos episódios. E ela produz desde os primeiros tempos. Ela produz poesia e quadros, a óleo quase sempre, né? Por quê? Porque tem uma pineal equilibrada. Eu não entendo disso, né? Mas o Alexandre que diz isso. Alexandre é o mentor do livro Missionário da Luz. É muito interessante são muito interessantes essas observações. Eu estava, enquanto a América falando, né, falava aqui, eu dei uma passeada aqui pela playlist do canal da série Missionários da Luz, né? E em alguns capítulos, alguns episódios, eu recortei alguns clipes curtinhos, eu gosto muito de fazer isso, né? Na verdade, todo episódio daria para fazer isso. A gente só não faz por falta de tempo mesmo, porque é um trabalho que você tem que destacar os minutos que inicia, que termina, para cortar aquele trechinho e colocar nas plataformas, no Facebook, no TikTok, com poucos minutos, né? Porque com poucos minutos, a maioria das pessoas vai ver. Dificilmente a pessoa, se não tiver uma persistência, um ideal de estudar determinado assunto, ninguém vai ficar 1 hora ouvindo um vídeo, mesmo meia hora é bastante também. Então, para motivar a audiência do episódio, eu tenho feito alguns recortes de pontos sensacionais, né, de momentos muito felizes dos nossos diálogos, não por causa nossa, mas por causa do conteúdo do livro.
Então, eu estava vendo, tô passando pela playlist e verificando alguns recortes que nós tivemos oportunidade de fazer. E pude me recordar aqui de recortes famosos. Por exemplo, a recente história do Manecão, é um espírito que perseguia o médium Espartaco Guilherme de São Paulo, né? Foi um recorte que teve bastante repercussão também, porque muita gente conheceu o Espartaco, a instituição, que é o Grupo Espírita Batuíra, na capital de São Paulo, que é uma instituição de grande porte, circulou entre os grupos lá e conta uma história até engraçada, né? Mas também temos a história comovente da evangelizadora Camila, que, pressionada a sua residência por um processo de obsessão, para afastá-la da tarefa de evangelização, nada mais, nada menos, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes foi o espírito designado para fazer o atendimento fraterno. Não numa reunião mediúnica, tudo ocorreu no plano espiritual. É uma história comovente que nós vamos deixar. Não sei se vocês chegaram a ver ou não, porque eu cortei um pedacinho, né? Mas é um momento de expressiva emoção, que a gente para verificar o método que esses espíritos sábios usam para nos ajudar, né? Eles não se preocupam em se identificar, eles não se preocupam em mostrar isso ou aquilo, eles simplesmente agem é, espontaneamente, porque já está neles essa natureza solidária, digamos assim, né? Então, os episódios do Missionários da Luz, eles têm momentos culminantes, né? Aliás, como eu disse aqui, todo episódio comportaria um recorte para estimular. Porque quando a gente faz o recorte, a gente põe o link da live na íntegra, embaixo, na descrição, se a pessoa quiser acessar na íntegra. Isso propicia também que a pessoa procure ver, né? Mas, por exemplo, o capítulo 18, vocês me perdoem, eu estou citando mais o fim do livro, vocês vão começar agora, né? Mas apenas para deixar uma cócega bem comprida aí, né? O capítulo 18, que vai falar sobre a obsessão, foi um capítulo também de desdobramentos impressionantes, né? Os episódios que trataram esse capítulo aqui. Então, a gente percebe a riqueza que esse livro traz, é um livro muito expressivo da literatura mediúnica de Francisco Canto Xavier, junto com as demais de André Luiz. Não dá para dizer qual que é mais importante, porque todos eles são narrativas maravilhosas, extraordinárias, com muitos ensinos, mas a gente só descobre esses ensinos quando a gente adentra esses detalhes. Eu e o Américo sempre falamos isso, tanto em off como em gravação já falamos isso, porque quando a gente lê o livro, às vezes passa batido, né? Depois a gente vai ler, meu Deus, olha o que está escrito aqui, e a gente constata nessas leituras o quanto nos falta desenvolver em nós mesmos diante da grandiosidade da vida, o compromisso da realidade humana e aquilo que a gente se deixa levar muitas vezes, né? Então, conversando com vocês agora, eu estou refletindo aqui sobre a importância, não por causa nossa, não por causa minha e do América, em absoluto não, mas a importância desses conteúdos para grupos espíritas. Como eu me referi ao episódio do Passes, né? As equipes de passes nos centros espíritas precisam ser constantemente recicladas, porque senão entra um ritmo viciado, um ritmo de condicionamento e não para pensar no que é o passe, por exemplo, né? No processo de obsessão, por aí vai. Então, é uma riqueza tudo isso, viu? Não por causa nossa, mas por causa da obra, é claro. O Orson, essa questão do passe, né, nos remete. Nós sempre tivemos a prática no Grupo Espírita Meimei de fazer reciclagem, né? Tanto de Ah, passes quanto de atendimento fraterno, sempre no início do ano. E ficou isso um pouco parado no período da pandemia, mas o ano passado nós fizemos do atendimento fraterno, porque você falou uma coisa muito importante. A gente vai entrando num processo, daqui a pouco está até fazendo rituais e coisas assim que completamente fugindo, né, daquela proposta inicial que se tem. Então, a questão da reciclagem é uma coisa super importante em qualquer área, né? Não digo só qualquer aqui, área. né? É porque a gente entra no automático, né, Márcia? A gente começa a Sim, fazer repetitivo. A gente já não pensa por que está fazendo aquilo, não se questiona, não abre uma perspectiva de ampliação.
Porque a doutrina espírita é tão dinâmica, ela não é estática, ela é dinâmica. Ela permite a cada instante você ampliar seu horizonte de observação, até pelas conquistas próprias da humanidade em todos os segmentos que você pode ver. Vejam isso aqui é uma atualização didática de apresentar a doutrina espírita, não é? Um tempo a gente ficava lá no centro lendo pergunta e resposta para o livro dos Espíritos. Depois percebeu-se que a gente poderia fazer um debate, percebeu-se que a gente poderia conversar, e então as reuniões deixaram de ser sonolentas ou cansativas para se tornarem reuniões atraentes. Esse é o objetivo. Américo, acho que você tem alguma coisa a acrescentar, você tem bastante experiência aí com isso. Não está me ocorrendo nada aqui, mas a gente pode pensar em alguma coisa. Bem, nesses últimos capítulos, nesse mesmo capítulo do passe, o André Luiz faz uma perguntinha capciosa. Entra uma senhora lá no centro que tinha brigado com o marido e, assim que ela entrou no centro, ela sentou-se à mesa. Ela não foi para a sala de passe. Normalmente não tem mesa na sala de passe. Se tiver, é uma mesa pequena para colocar os copinhos com água fluidificada, para quando a pessoa sair, pegar o seu, tomar água, né? E ali não. Diz que ela sentou-se à mesa e não disse o que ela foi fazer lá. Mas o Anacleto, que era o responsável pela sala de paz, foi designado pelo Alexandre para que o André Luiz aprendesse alguma coisa com essa história dos passes. E o Anacleto, então, pediu para o André olhar dentro do corpo daquela senhora e ele localiza, então, uma nuvem na região do coração. E o Anacleto explica, bem, ela cultivou essa nuvem em função da briga com o marido. Provavelmente o marido desenvolveu a mesma nuvem. Onde foi parar, não sei. Pode ser que ela tenha ido para o órgão de choque dele, que não seja o coração, mas o órgão de choque dela, ou seja, aquele ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, que todos nós temos, em algum órgão, alguns têm até mais, eu sou 3, a nuvem foi parar lá no coração. Diz o Anacleto ao André, se essa nuvem ficar aí, ela vai ter problemas cardíacos. Como ela foi ao centro, os espíritos tiraram a nuvem, né? Aí o André faz a perguntinha capciosa. E se ela não fosse ao centro? Boa pergunta, né? Então, o guia espiritual, uma das funções do guia espiritual é perceber esses estados iniciais dos problemas que nós provocamos. Exatamente para ele ou tomar providência, se ele souber, ou então pedir ajuda para quem sabe. Chama lá o Anacleto, que a minha tutelada está com a nuvem no coração aqui. E, de fato, com o passe que o Anacleto aplica com a mão sobre o corpo denso da senhora, a nuvem vai se desfazendo e sai pelos poros à frente do coração mesmo. Ela sai no tórax, aquela nuvem, né? É claro, se ela brigar de novo, vai acontecer outra vez. E aí tem uma outra perguntinha capciosa que o André faz. E se ela não fica toda hora brigando com o sujeito? Aí aparece lá um senhorzinho, um idoso renitente, que não se contém. Ele tem qualidades e tal, mas ele vira e mexe, ele cria encrenca. Ele não leva desaforo para casa, o famoso pavio curto, né? E apareceu aquele sujeito lá no centro. E um servidor do Anacleto pergunta: "O Anacleto, aquele cara lá está tá chegando, o que a gente faz?" Deixa ele do jeito que está. Ah, mas por quê? O André pergunta. Porque é a 10ª vez que nós cuidamos dele. Já foi a 10ª vez. E quando na 10ª vez ele não melhora, a gente deixa por conta dele para ver o que acontece. Ainda sobre o primeiro caso da senhora, o André faz outra pergunta. Escuta, e se a pessoa nem espírita for, se ela for ateu, for ateia, à toa, sei lá eu, ou se ela for de outra religião? E a resposta do Anacleto é fantástica. Existe um exército de trabalhadores do Cristo na Terra, em todos os cantos, exatamente para coibir essas situações difíceis que podem ocorrer. Agora,
Quem não lê esse livro, ou lê esse capítulo em especial, muita gente vai arrumar encrenca, mesmo sendo espírita, né? Às vezes arranja encrenca toda hora com filho, com marido, com esposa, com vizinho, com chefe, com subordinado. Então, ele vai escrever, o André Luiz, uma frase do Manassés, que está no capítulo 12, que é fundamental e que também ilustramos e vocês vão conhecer. Todos os nossos órgãos estão sob influência moral. Todos, todos. É uma lição que a grande maioria da humanidade não tem. E esse livro está na Terra desde 1945. Pois é, né, Américo? Está prestes a completar 80 anos, né? E ainda é um ilustre desconhecido. Aí eu lembro a observação que o Marcos, aqui participante, fez, né, sobre essa influência, e aí você cita novamente essa questão, né? Todos os órgãos estão sujeitos à influenciação. São detalhes que a gente realmente não para avaliar detidamente, né? Não para pensar ou esquece, porque muita gente leu o livro de André Luiz há muito tempo, como era o meu caso mesmo, né? Então, reler o livro agora, mais maduro na idade, na experiência, é outra conversa. E se ler daqui a pouco, ler de novo, vai descobrir outros aspectos. É muito interessante pensar isso. Então, realmente é uma riqueza. Nós temos que parabenizar vocês por essa determinação, por essa sequência de estudo das obras, porque realmente é um trabalho magnífico. Américo, tudo isso, né, pensando aí no resumo que você fez sobre isso, né, da melhora que nós temos que fazer entre nós, desse esforço que nós precisamos perseguir em nós mesmos, acho que vale a pena você contar a história da proposta de Ano Novo. Aliás, são duas historinhas que foi contada num dos capítulos aí, num dos episódios que nós já gravamos, né, que vai ser exibido mais adiante, já está gravado, mas acho que vale a pena você dar um spoiler aqui para eles, porque a história é muito bonita, é oportuna e tem a ver com isso que o Américo está falando, porque as nossas irritações, a nossa impaciência, a nossa falta de controle das coisas, nossas neuroses influem diretamente no nosso equilíbrio, né? E na nossa saúde. Então, vamos lá. Em 2023, aliás, em 2022, a gente retomou reuniões mediúnicas a partir do final do primeiro semestre. A pandemia já estava relativamente sob controle. A gente trabalhava de máscara no começo, esquisito, mas a gente trabalhava de máscara. E no segundo semestre retomamos a reunião de paz e evangelização infanto-juvenil. Como o centro ficou parado 2 anos e meio, para voltar a fazer a roda girar é complicado. Tem que lavar a caixa d'água, tem que limpar as cadeiras, ficaram 2 anos e meio sem tirar pó. Tinha uma série de coisas que precisavam ser feitas, né? E quando começamos, então, no começo de março de 2023, a reunião de estudos, que era o nosso curso, mas a pandemia bagunçou as turmas, né? Porque juntou novo aluno com aluno mais antigo e tal, enfim. Então, virou uma reunião de estudos, a gente estuda qualquer coisa. E na primeira reunião de estudos, a gente resolveu aplicar a reunião, ao nosso processo, a mudança que nós precisamos fazer na conduta que nós temos, né? Então, fizemos uma palestra, né, e que fala sobre várias condutas que nós precisamos ter. Relacionamos o livro Sinal Verde, com 50 capítulos, cada um com 10 lições, que nós ainda não fazemos, eu pelo menos não faço. Mas para a gente prestar atenção nisso. Não, são 500, né? Depois eu fui contar, fui no detalhe, contei 539 coisas que a gente precisa fazer para mudar moralmente. E só está no livro Sinal Verde. E aí, para começar o ano, a gente sugeriu que a gente escolhesse um item para melhorar. E o item proposto para o grupo foi não reclamar de nada.
Aí fica difícil, né, Américo? Porque a gente está habituado a reclamar, E né? a gente Faz reclama. parte do comportamento reclamar. E aí aconteceu alguma coisa interessante. Depois do primeiro semestre, quando voltamos no segundo, a gente tem intervalo nos estudos, porque haja preparação de aula, né? Então, em julho não tem aula. E em agosto, a gente perguntou para quem estava presente quem é que tinha alguma história para contar. Uma moça contou lá que ela fez. Um dia levantou e falou: Hoje eu não vou reclamar de nada. E ela foi testada 3 vezes na mesma coisa. Foi muito interessante a história dela, porque ela disse que conseguiu não reclamar. E aí, um outro sujeito, muito engraçado, diz que ele também exercitou a não reclamação. Diz que ele foi à pizzaria com a namorada, fez o pedido da pizza e, é claro, passou 10 minutos, a pizza não chegou, passou mais 10, 20 minutos, não chegou, passou mais 10, deu 30, deu 40 minutos, não chegou a pizza. E ele estava com aquele negócio na cabeça, não posso reclamar, né? E se tiver que reclamar, que seja de maneira evoluída. Pegou o telefone e ligou para a pizzaria. Alô? A outra voz perguntou: Pois não, qual é o seu pedido? Ah, eu quero uma pizza. Ah, qual o sabor? Ele deu lá os 2 sabores e o sujeito do outro lado perguntou: E qual é o endereço de entrega? Ele falou assim: Mesa 37. O outro sujeito não entendeu. 37 é o número, mas qual é mesmo o nome da rua? Não, não é rua, é a mesa. Mas mesa da onde? Mesa aqui da pizzaria. Estou há 40 minutos esperando a pizza. Bem, foi rapidamente atendido, não teve que pagar a pizza e ganhou 2 sobremesas inteiramente grátis. Reclamou como um espírito evoluído, né? Essa é a primeira. E a proposta desse ano, eles não sabem ainda, mas ficaram sabendo. Mas antes a gente vai dar a aula do passe, vai contar a história dessa mulher que brigou com o marido e levou a nuvenzinha para lá, para casa, para casa espírita. E os espíritos tiraram. Então, com base nisso, o desafio do ano de 2024, se bem que a gente não acabou nem ainda com o desafio de 2023, não zeramos as reclamações, é não falar bravo com ninguém. É difícil também, velho. Mas agora eles vão ter uma motivação, porque enquanto a gente reclama, a gente acha que não tem problema nenhum, né? Mas a gente conta a história do Belarmino Bicas também na palestra. O Belarmino Bicas se tornou espírita e ficou espírita só 20 anos, de 1936 a 1956. E quando ele chegou à vida espiritual, ele foi dar uma olhadinha na folha corrida e tinha lá altercações com netos e filhos, tantas, né? E foi indo. Reclamação em casas de espetáculo, né? Reclamações com a mulher, reclamações no trabalho. Bem, deu um total de 16 mil e alguns quebrados, né? Em 20 anos. Se dividir isso aí, 20 anos vezes 365, dá 2,22 reclamações por dia. 2,2. Eu reclamo muito mais que 2. E ele perdeu 20 anos da vida reclamando. Ele foi mais cedo para a vida espiritual porque ele reclamou. Por quê? Porque a conduta moral influi no comportamento de todos os órgãos. E a história da nuvem vai ser o mote para a gente começar a pensar em não brigar por qualquer motivo. Claro, às vezes há uma discussão natural entre marido e mulher, agora não pode ser diária, todo dia, porque o garfo não estava na posição, porque a comida não estava temperada direito. Nós temos que aprender a não brigar por isso. Primeiro não reclame, depois também não briga. São 2 coisas para fazer Essa, agora. essa história de Gostei da não ideia do reclamar. desafio aí, hein? Gostei, hein, galera? Vamos pensar num desafio aí para nós esse ano. Gostei disso. Vamos pensar para a próxima aula, hein? Ô, Márcia, mas essa história de não reclamar aí me criou uma saia justa, viu? Porque eu vou dizer aqui ao grupo meio,
Bom, primeiro que eu constatei, né, que eu reclamo muito mais do que 2 vezes por dia. 2 vezes é uma média muito baixa. O Belarmino tem 16.020 anos, a média está muito baixa. 16 mil e Segundo, 20 anos. pois é, 16.020 anos dá 2 por dia, 2,2. A gente reclama, como disse o América, a gente reclama mais do que 2 vezes por dia, mas muito mais. Agora, eu entrei numa saia justa pelo seguinte: depois que eu gravei essa história com o América, que nós gravamos esse episódio, aí eu fui reclamar, eu lembrava da gravação, eu não podia reclamar. É, É um problema isso, né? A gente lembra da história, ai, a pizza, lembro. mesa 37, agora está gravado aqui, mesa 37. Mas O é Américo, um... Oi, é, Ana, diga. eu me lembrei de quando eu evangelizava. Aí uma vez a gente fez um desafio com os jovens, e a Márcia bem lembrou que a gente podia criar um desafio. Eu acho que se a gente fizer um desafio anual, nossa, nós ainda somos muito imperfeitos. Nós temos que fazer um desafio semanal. Aí a cada estudo a gente colocar assim, a gente vai pensando nas nossas más tendências, vem eu aqui com as minhas ideias. A gente vai pensando nas nossas más tendências e olha, nessa semana não vou ficar com milindre. Então, assim, todo momento que a gente sentia aquela dorzinha do milindre, não, não, até segunda, pelo menos, até segunda. E eu acho engraçado que, assim, a gente estava falando sobre alimentação saudável uma vez na evangelização, aí nós fizemos com os jovens de uma semana lá, não tomar Coca-Cola. Aí eu lembro que algumas mães me procuravam e falavam: Ana Paula, o que você foi inventar? Agora a gente põe Coca-Cola na mesa e minha filha fala: não vou beber, não vou beber. Eu tenho um combinado com a evangelização, a gente não vai. Então, assim, é uma coisa que funciona, porque a gente acaba que assim, funciona sob pressão, né? Então, se a gente estipula, a gente está cansado de ler no Evangelho, Livro dos Espíritos, na doutrina, em tudo quanto é estudo, palestra, que a gente deve domar as nossas más inclinações, que reconhece o verdadeiro espírito e por aí afora. Mas a gente não tem um estímulo para a gente poder começar a trabalhar, a domar as nossas más inclinações. Então, achei assim perfeita a sua ideia para a gente poder colocar em prática, né? Eu achei bem legal, gostei mesmo. Me fez Américo, lembrar lá da minha época de evangelização. já valeu a live aqui, já valeu. Com certeza, porque todos estamos na doença do Chico, né? Que o Chico dizia que nós temos a muquerela, não é? A gente Sim, sim. murmura, a gente faz queixa, reclama e lamenta o tempo todo. Então, é uma dica muito legal essa aí de vocês. Gostei também da ideia semanal, né, Ana Paula? Mas será que a gente dá conta de uma semana a gente Não, ou então, assim, acontecer para a gente não isso? atrapalhar os estudos, né? Porque aí acaba que a gente já tem um horário pré-estabelecido, então vamos assim. Eu achei que o anual deles me pegou pesado, mas eu acho que a gente É poderia muito. fazer mensal, então. Toda última segunda de cada mês, a gente põe o deverzinho de casa lá, quem fez e quem não fez. Mas hoje mesmo a gente pode sair daqui, Américo e Orson, com uma tendência estipulada, de repente por vocês dois, para não dizer que a gente se auto-influenciou, vocês sugerem, olha, pega leve, hein? Vocês sugerem uma má inclinação nossa, que dentro desse mês todo, de hoje a um mês, a gente volta para conversar como que foi esse mês domando aquela má inclinação ali. Ô, Ana, mas É, você agora nos coloca numa segunda saia justa, porque nós também somos aprendizes, né? E um mês, uma semana é um período muito curto, não dá uma semana. Fala, né? Não, Pelo amor de então, vocês. um mês, mas aí vocês também, como aprendizes, não é porque vocês vão citar uma má inclinação para a gente que vocês não estarão contidos nela. Vocês vão praticando lá no próximo encontro, quem sabe, Coitado. quiçá daqui a um mês, Ana Paula, não faz vocês isso podem, não, a Ana cada mês, Paula. encontrar Vai com a espantar gente, eles. cobrar o dever de casa. ó, tem um Olha onde detalhe aí. vocês. Tem um detalhe no desafio. Alguém tem que contar uma história depois. Porque senão você não tem o retorno, o feedback. Porque se ninguém contar história nenhuma, ninguém está prestando atenção no desafio. É, Quem não conta É, história não foi né? desafiado. Sim, Quem conta história concordo, tem desafio. Olha concordo só, plenamente. quando a gente fez lá na evangelização, lá no Meio, já o ano passado, o ano retrasado, né? Por exemplo, teve um dia que era comer, ser vegano,
né? E você tinha que fotografar o almoço, tudo que você comesse durante o dia. Então, aí tinha o desafio da atividade física. Saiu para caminhar, então tinha que filmar que estava caminhando. A gente chegou a fazer esse desafio com os jovens, que isso é uma Muito coisa muito bom. legal, né? E a gente tinha que registrar. Não era só da boca para fora, eu fiz. Não, fez? Vamos ver. Cadê? Manda um registro lá no WhatsApp. Muito bom. Muito bom. E eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Como que vocês, ó, sonhamento, né, veem o título do livro, O Missionários, com relação aos Mensageiros? Queria dar a opinião pessoal de cada um, porque o Mensageiros a gente já, né, já entendeu, a gente já estudou, então cada um já tem a ideia do que representava o título em relação ao conteúdo do livro. E agora, eu queria saber de vocês. Por que André Luiz teria se motivado a dar o nome Missionários ao livro da Luz? André, ele foi muito inspirado nos títulos dados aos livros, né? Eu, particularmente, gosto muito dos títulos. Aquela sequência, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Parece que o título, especificamente agora falando Missionários da Luz, é um estímulo para nós que estamos lendo essas obras para entender esse trabalho contínuo e permanente e anônimo desses espíritos que atuam em nosso favor sem que a gente veja. A gente está lá sendo beneficiado no centro, recebendo luz, recebendo orientação, e nem se dá conta e se comporta de maneira egoísta, de maneira indiferente, muitas vezes. Missionários, quer dizer, trabalhadores que levam a luz. Não sei qual que é a ideia que o Américo pensa, mas particularmente eu encaro isso como um título bastante motivador para a gente se esforçar para, pelo menos por gratidão, ser melhor em gratidão ao trabalho que recebemos desses amigos espirituais. A gente vai ver ali no capítulo sobre o fracasso daquela gravidez interrompida por negligência da mãe, os esforços que aqueles espíritos fizeram para preservar aquela gravidez, mas no fim eles respeitaram o livre-arbítrio da mãe e veio o aborto e o espírito que sofreu o aborto não sentiu, porque eles retiraram o espírito antes, naturalmente por méritos do próprio espírito, do planejamento ali efetivado, né? Eu acho que esses três primeiros livros, depois de Nosso Lar, são variações em torno do tema, para dizer da ação dos espíritos sobre nós. Então, eles usaram mensageiros, em vez de chamar o outro livro Mensageiros 2, chamaram de missionários. Em vez de chamar Missionários 3, chamaram de obreiros. Depois acabou o sinônimo. E eles chamaram de mundo maior. É para mostrar a ascendência dos espíritos sobre nós. O Kardec descobriu o mundo invisível. E agora, Chico Xavier nos traz o detalhe. Não contaram tudo. Tem pergunta que o André gostaria de fazer, deve ter feito, mas não colocou na obra. Tem pergunta que nós queremos fazer para o André Luiz, eu já combinei com o Orson, chegar primeiro lá e eu estou na frente. Se o André Luiz estiver por lá, fazer a pergunta para ele. Então, eu acho que o livro é para fazer uma referência ao fato de que exércitos de trabalhadores fazem isso em todo o planeta, em todas as latitudes e longitudes, em qualquer país, qualquer língua e qualquer povo, até do sujeito que está lá na roça, né? Até o sujeito que está numa grande capital. Ninguém fica sem amparo, só fica se não tiver mérito ou se estiver fazendo coisa errada, né? Mas eu e a Américo, quando estivermos no plano espiritual e a gente tiver, já conseguir se equilibrar lá, né? Estiver bem, assim, que a gente se encontrar novamente, nós vamos tentar entrevistar o André Luiz, fazer uma live e transmitir para a Terra, viu? Porque até lá a live Perfeito! só vai estar sendo captada pela Terra. Mas tem um detalhe ainda a respeito dessas conquistas de virtudes, né? E que está na primeira palestra que fizemos em 2023 para iniciar o ano. E tem uma frase do irmão José que a gente ilustrou também e que vocês vão ver aqui nesse livro. Sem que sofras inúmeras provocações e não reaja a nenhuma delas, ninguém se diploma em virtude alguma. Então, não adianta dizer, eu não reclamo mais, vai ser testado mais ainda.
Américo, Para ver repete se não a reclama frase. mesmo a frase. Vamos Repete lá. a frase, por favor. Está no livro Sim. do irmão José, pelo Carlos Bacelli, de 2016, o livro, com 5 pães e 2 peixes. É uma preciosidade o livro, cheio de frases ilustradas. Quer dizer, a gente ilustrou. Sem que sofras inúmeras provocações e não reaja a nenhuma delas, ninguém se diploma em virtude alguma. Agora, deixa eu contar uma outra história. Antes da pandemia, um amigo nosso, nos encontrava 2 vezes por semana na padaria. Eu ia ler meu jornal na padaria 2 vezes por semana. Tomava café lá. E isso é um hábito antigo que eu tenho. E com a pandemia nós não pudemos fazer isso. Mas antes da pandemia, nós levamos uma frase lá do Emmanuel, que eu não sabia onde estava, depois acabei descobrindo onde está, que diz assim: a humildade não está na pobreza, na indigência, na nudez, na necessidade, não está em lugar nenhum desses. A humildade está na pessoa que tem o direito de reclamar, julgar e reprovar, não reclama, apenas abençoa. E aí esse amigo ficou com aquela ideia na cabeça e ele ficou sem carteira de motorista 3 meses. E depois de 3 meses foi buscar aqui no Detran de São Paulo a carteira. Chegou lá, falou com a atendente na frente do balcão, onde é que é a fila para tirar a carteira de volta. Ela falou, é aquela ali. Ah, a fila é enorme, né? Bom, lá foi ele para a fila. E ele lembrava sempre, hoje eu não vou reclamar de absolutamente nada. Ah, a frase diz assim, não reclamar de nada, apenas abençoa, né? Tem um finalzinho, apenas abençoa. E lá foi ele ficar na fila. Quando chegou 1 hora depois, 1 hora e pouco depois, à frente do guichê, ele perguntou: eu vim retirar aqui a minha carteira de motorista, que foi apreendida, já me mandaram um comprovante que já posso retirar, então, já fiz o exame, está aqui o comprovante. Ah, sim, senhor, mas não é nessa fila, é naquela outra lá. Foi ele, a fila é grandiosa. Diz que ele sentiu aquele calorzinho subir assim, mas ficou quieto. E foi lá para outra fila, ficou uma outra hora e tanto lá até chegar e pegar a carteira de motorista. E aí nos encontramos alguns dias depois na mesma padaria para tomar o café e contar histórias. E eu perguntei, e aí, como é que tá? Ah, preciso te contar. Preciso te contar que eu fui ao Detran e eu não reclamei de absolutamente nada. Contou toda a história. Mas abençoar não abençoei, não. Difícil, né, Américo? É uma tarefa Abençoar é difícil. complicado. Gente, como a gente está aí no tempo do Orson, vocês dois gostariam de fazer algumas considerações finais e depois, se alguém quiser fazer um comentário, né? Deixo então para vocês aí fazerem as considerações finais. Olha, eu gostaria de lembrar aqui uma frase que eu até acho que o Américo tem ela ilustrada aí, está na questão 924, né, Américo, do Livro dos Espíritos, é isso mesmo? Aquela que Deixa eu... fala da reclamação. Ah, é É, verdade, verdade. Vou pegar ela aqui. você tem ela no jeito aí, porque ela merece ser comentada, mostrada, pela Se ele importância dessa quiser frase. compartilhar, dá para É, compartilhar. podemos sim. Ah, que Você me legal. Vale, olha, põe. vale para encerrar aqui, Márcia. Ela é preciosa demais, é uma descoberta. O Américo descobre as pérolas, né? E eu fico encantado. Então, vejam só esta frase que está no Livro dos Espíritos, não é frase minha, nem do Américo, está na Resposta dos Espíritos. Esta frase é magnífica. O Américo vai localizar ela e vai pôr para a gente. Ela merece ser mostrada depois de tudo que nós falamos aqui. E lembrando o próprio livro Missionários da Luz, né, que nos pede esse destaque de melhora pessoal para alcançarmos essa sublimação, essa elevação que a gente reluta e por aí vai. Então, essa questão ela é fundamental. E veja, está lá escrito desde 1857. E a gente não se dá conta disso. Isso que é pior, eu acho. A gente não se dá conta. A gente esquece isso. Quando encontra de novo, fala, mas estava aqui. Estava aqui. Então, aí.
Muito bem. Vou compartilhar aqui com vocês a frase. Lembrando que quem recomendou que a gente fizesse o aperfeiçoamento contínuo é Jesus, né? Quando ele fala sede perfeitos, né? E ainda garantiu que nós seríamos deuses e faríamos mais do que ele faz. Ou seja, a ideia da reencarnação está aí dentro, porque ninguém fica perfeito numa vida só. E essa palestra que foi levada, o Sede Perfeitos, que foi levada para a gente falar sobre esse detalhe. E a questão estava sendo tratada também no Livro dos Espíritos, ou seja, nós não temos desculpa. Vou compartilhar aqui com vocês. A frase está aí. Olha a grandeza dessa frase, gente. Livro dos Espíritos, quarta parte, Leis Morais, questão 924. O homem deveria se resignar em sofrer seus males sem reclamar. Só não tem mais, se quiser progredir. Não tem saída, gente. Não tem saída, está lá. Não, Márcio, o mais espantoso é que isso está no Livro dos Espíritos. Isso que é mais espantoso. E a gente fica, se bate, se debate, vamos fazer isso, vamos fazer treinamento, vamos fazer proposta. E está lá. A gente não tem olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, né, gente? É a nossa maior dificuldade, né? Se quiser progredir, hein? Você viu o que está Se escrito lá? quiser. Verdade. Gente, algum de vocês aqui do grupo gostaria de fazer alguma pergunta para eles, que eles estão com o horário aí meio curto? Ou não? Se agradecer a presença deles, né? Trouxe Aqui, ó. bastante coisa para nós, para que a gente possa estar usando aí nosso estudo. Nosso muito Muito obrigada. bom. A gente vai tentar aprender, começar a usar tudo aquilo que ele Isso. passou para nós, né? Nesse trabalho que vocês vão incluir junto ao estudo dos missionários, e vamos tentar fazer o melhor de nós enquanto há tempo, né? Isso. Muito obrigada, viu? Orson e Américo. Obrigado, Isabel. Foi uma honra estar aqui com vocês, viu? Nos sentimos muito felizes por essa oportunidade. Então, meus amigos, com muita alegria mesmo, em nome do Grupo Espírita Meimei, a gente agradece a presença de vocês dois, né? Sei que são pessoas tão ocupadas de se dispuserem a estar aqui conosco, né? Nesse grupo pequeno, mas que é persistente, que a gente está nessa luta, está estudando em busca da melhora de nós mesmos. Muito obrigada, meus amigos. Um beijo Abraço para a todos. vocês. Um abraço. Orson e Américo, eu acho que o dever de casa para um mês poderia a gente treinar, ficar um mês seguindo essa frase, sem reclamar. Vou colocar no grupo agora, já fiz um print. Também. Se quiser progredir, hein? Sim. Se quiser. Mas eu quero fazer um último pedido para o grupo aqui. Jocélia, põe a câmera aí, Jocélia, para eu falar tchau para você. Aí, Jô! Cadê Jô? Acho que ela não está aí, né? Mas um abraço para vocês todos, viu? Um grande abraço. Tchau. Muito Um obrigado. grande abraço, Muito gente. obrigada Valeu, obrigado. pela Beijão tarde para valiosa. vocês. Deus. Valeu. Tchau, Tchau. 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 Deus.